Olá, pessoal. A prova das PSEX foi nesse final de semana, no dia 18, no domingo, e nós vamos estar revisando as questões da prova e fazendo uma correção comentada da mesma. É do interesse dos alunos do segundo, do terceiro ano, do primeiro ano e de quem mais assistir esse vídeo ter uma ideia de como foi a prova. E este ano a prova ela foi bem mais simples que a prova do ano passado, né? A prova do ano passado, 2022, estava bem mais exigente que esta. Esta foi feita talvez para tentar corrigir o fato do ano passado nós temos uma média muito baixa na disciplina de história. Então, havia questões nesta prova tão fáceis que seria praticamente, acho que impossível que alguém tivesse menos de 2 nessa prova e a gente vai ver o motivo. Então, vamos lá. A questão 33 é a primeira questão de história e ela é uma questão sobre bandeirantismo. Então, ela vem assim: a partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo, com fins diversos e em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo, capital, com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, Paraná, e rodovia Anhanguera, em direção a Brasília, Distrito Federal. É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se respectivamente a bandeiras de prospecção, apresamento e prospecção. Então, cada uma das três. Prospecção eram aquelas que buscavam minérios, ouro, prata e também pedras preciosas como diamantes e esmeraldas. As de apresamento, elas vão atacar tribos indígenas, mas o que era preferível, né, muitas vezes para o bandeirante, era atacar missões jesuíticas, onde os índios já tinham sido ensinados a trabalhar aos moldes europeus. Então, muitas dessas missões que eram atacadas estavam no sul, daí a direção Paraná. E indo para o interior, direção a Brasília, a gente tem que pensar que é uma outra rota de busca por minérios, principalmente depois da Guerra dos Emboabas, quando os paulistas foram expulsos da região das Minas, e eles já costumavam fazer esse percurso, mas eles vão intensificar a saída para Goiás, e aí nós vamos ter a fundação de Paracatu do Príncipe, a descoberta das minas na região de Goiás. A cidade de Cuiabá também é fundada dentro desse movimento de bandeirantismo paulista, então prospecção, apresamento, prospecção. Havia mais outros dois tipos, né, de ação bandeirante comum. Uma eram as monções, que eram bandeiras que seguiam pelos rios, e a outra era a contratação de bandeirantes para reprimir quilombos e revoltas de população nativa, que eram aquelas chamadas de sertanismo de contrato. Então, resposta letra A. A 34 é uma questão também fácil, talvez não tão fácil quanto as outras duas, talvez não, com certeza não, mas uma questão também bem simples, tá? Então, no início da década de 1990, ganhou impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com defesa do Estado mínimo, subordinado à economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode-se dizer que, assim, adotava-se o neoliberalismo. Aqui eu acho importante, não é preciso comentar, que as teorias neoliberais elas não esperaram a década de 1990 para serem aplicadas. Elas se tornaram quase que hegemônicas, aí sim, a partir da década de 1990 na América Latina. Por quê? Porque elas começaram a ser aplicadas de forma efetiva já no final da década de 1990, perdão, 1970, com a Margaret Thatcher e depois Ronald Reagan, e no Chile do Pinochet. Então, a partir de 1990, no Brasil, quando o Fernando Collor de Mello é eleito e assume que vai efetivamente levar adiante esse projeto, que vai ser continuado pelos governos do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Bem, 35. Questão dada.
Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Tem muito Brasil nessa frase, e africano, africanas, eu mudaria as palavras para não ficar essa repetição, mas enfim. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, pela Princesa Isabel. Questão que poderia ser respondido por qualquer aluno ou aluna do Fundamental 1. Então, questão dada. 36. Em 11 de setembro de 2001, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poder econômico norte-americano. Não somente econômico, militar também. Um dos aviões caiu em cima do Pentágono e um outro foi derrubado quando estava a caminho, supostamente, da Casa Branca. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Aqui eu vou ler todas as alternativas porque essa questão ela podia levar o candidato ao erro e deve ter levado muita gente. Então, a letra A. Como reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã, sob pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Não era o Irã. O Irã não foi invadido. Quem foi invadido foi o Iraque. Letra B. O governo norte-americano declarou que a partir de então adotaria a guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Não houve a aprovação dessa medida. Letra C. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder apesar dos ataques norte-americanos. Não, o governo talibã foi derrubado, os Estados Unidos promoveram uma ocupação, uma transição democrática, mas se retiraram mais ou menos um ano atrás, acabou de completar um ano, e o Talibã retomou o governo do país, fazendo retroceder uma série de medidas tomadas principalmente em relação aos direitos e cidadania das mulheres. Letra D. Nos referidos atentados terroristas morreram mais de 3.000 pessoas, de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Não havia brasileiros, sim, tá? Inclusive, vocês jogarem na internet, vocês acham, né, os relatos das famílias, a lembrança, sempre que temos o aniversário do atentado, etc. Então, aqui, nenhuma das alternativas anteriores está correta. 37. No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Essa é outra questão um pouco mais puxada, mas não é uma questão difícil. A letra correta é a letra A. Em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Então, Cuba teve que reinventar parcialmente a sua economia porque a União Soviética deixou de existir. Então, ela teve que compensar de várias maneiras. Há um filme relativamente recente chamado O Tradutor que retrata muito bem esse momento com a crise do fim da União Soviética. Eu recomendo. A B está errada porque fala que os Estados Unidos é que tentaram colocar mísseis nucleares em Cuba, foi a União Soviética. A C está errada porque vai falar que a invasão da Baía dos Porcos é que deu início à Revolução Cubana. A D está errada porque diz que os cidadãos cubanos poderiam sair ou emigrar de Cuba quando quisessem, não é assim. E a E vai falar que Cuba se industrializou e diversificou sua agricultura. Não é o caso. Então, Cuba, como o enunciado diz, conseguiu grandes avanços sociais, mas a economia cubana continua sendo uma economia bem frágil. Há vários fatores que poderiam estar, né, sendo utilizados para explicar isso, ajudar a compreender, mas o que nos basta aqui é que não, né? Cuba tem até uma indústria médica desenvolvida, mas outras áreas não.
38. O Renascimento ou Renascença, movimento de inspiração humanista que se desenvolveu nos séculos XV e XVI, surgiu na Itália e expandiu-se por várias partes da Europa. Assim como nas artes, a ciência europeia passou por um impulso inovador nesse período. Refutando a teoria geocêntrica, surgiu o heliocentrismo, teoria desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo Nicolau Copérnico. Tá? Então, a teoria corrente antes que Copérnico a confrontasse, e outros que vão vir logo em seguida, era a teoria geocêntrica, que argumentava que a Terra era o centro do universo. Copérnico não estava correto também, porque o Sol não está parado no centro do universo, mas ele começou a romper, né, com uma visão científica que era tratada como dogma, né, e não como ciência. 39. O movimento tenentista, na década de 1920, engloba a revolta do Forte Copacabana, 1922, está fazendo 100 anos, as revoltas de 1924, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A cidade de São Paulo, inclusive, chegou a ser tomada pelos tenentes nesse momento, e a Coluna Prestes, 1924 e 1926. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias, a do café e a do leite, né? A República do Café com Leite, associada a outras questões econômicas e políticas que nos anos que se seguiram, esse movimento levou à Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Getúlio Vargas assumiu o poder apoiado pelos tenentes. Todos os tenentes não, mas a maioria deles, tá? Tá errada. República do Café com Leite é República Velha, são sinônimos. A B tá errada porque a Revolução Constitucionalista é de 32, em 37 nós temos o golpe do Estado Novo. A E tá errada, a D tá errada e a E tá errada porque Getúlio Vargas só cai depois da Segunda Guerra. A questão 40 é outra questão mais difícil, mais exigente. Então, temos ali, o feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jerome Bachet quis destacar, letra E, que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Durante toda a Idade Média, mas não somente durante a Idade Média, nós vamos ter os cemitérios no entorno das igrejas, seja das igrejas de aldeia, das igrejas das grandes cidades. Então, você tem o cemitério ali, é Campo Santo, as pessoas são enterradas, às vezes dentro da própria igreja, dependendo da sua importância. Com o passar do tempo, principalmente pós-Revolução Francesa, quando o Estado laico começa a se desenvolver, é que você vai começar a ter uma presença maior os cemitérios que não estão ligados às entidades religiosas, tá? Nas nações católicas, nas nações protestantes, o processo pode ter sido um pouquinho diferente. E essa separação entre a cidade dos vivos e a cidade dos mortos, ela na verdade vai ter que esperar quase que o final do século XIX, porque aí você entra não somente com essa questão de separar Estado e Igreja, e aí que os mortos também são uma responsabilidade do Estado e não podem estar subordinados aos ditames, às imposições da Igreja Católica, mas no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, nós vamos ter o discurso científico dizendo que que era insalubre manter os cemitérios tão próximo das pessoas, das cidades. Hoje a gente tem cemitérios grandes e antigos que estão dentro dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque a cidade foi crescendo, crescendo, crescendo e acaba engolindo esses cemitérios. Mas quando eles foram criados, eles estavam ligeiramente afastados dos centros urbanos. Então, é a letra E, tá? 41. Questão de tratados e limites. Tratados e limites é tema comum nas provas da SpaceX. Todo mundo que quer passar na SpaceX tem que saber aqueles tratados. Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz, e a questão dos 7 povos das missões, eu aconselho ter uma noção daquilo, tá? Então, vamos lá. No período da União Ibérica, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas foram ignorados, tanto por portugueses quanto por espanhóis, uma vez que Portugal estava integrado ao reino espanhol.
Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A respeito do assunto, é correto afirmar que as fronteiras constantes do Tratado de Badajoz, que é o último na sequência, confirmavam aquelas que, basicamente, tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Então, em 1750, o Tratado de Madrid vai abolir o Tratado de Tordesilhas. E aí a gente já tem aquele formato do mapa do Brasil, em que ele pega toda a Amazônia e ele vem afinando ali para a ponta no sul. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que era o formato de presunto de desenho animado americano antigo. Por quê? Porque você não vai brigar pela Amazônia no século XVII, no século XVIII, mas você vai brigar pela Foz do Rio da Prata ali no sul. Ali o mapa do Brasil afina, porque os espanhóis efetivamente vão ocupar, nem que fosse somente militarmente, a entrada dos rios navegáveis para o interior do continente americano. Então, com o Tratado de Madrid já está desenhado o mapa do Brasil, mas aí tem a questão dos 7 povos das missões, que ora vai ser e da colônia de Sacramento, que é o Uruguai. Então, ora está com Espanha, ora está com Portugal, e os 7 povos resistem, e aí você vai ter uma disputa ali, uma mudança no traçado. Mas o Tratado de Badajoz, ele reconfirma o Tratado de Madrid, tá? Acrescentando alguns territórios ao que seriam os domínios portugueses. Então, letra D. 42. A tentativa do rei Jaime II, 1685-1689, de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento de maioria protestante, levou este último a convidar o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com a filha protestante Jaime II, a ocupar o trono inglês. Guilherme, então, entrou na Inglaterra com seu exército e destronou o sogro num movimento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Relativamente a esse momento histórico, analise as assertivas abaixo. 1. Guilherme de Orange jurou obedecer à Declaração dos Direitos, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. Correto. 2. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel? Não. O processo revolucionário inglês se dá por pressões de ordem religiosa e político e econômica. Principalmente as transformações econômicas, elas vão entrar aí junto com essa salada de disputa religiosa para empurrar essas mudanças. 3. A Revolução de Inspiração Liberal favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e expansão dos negócios da burguesia manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura Revolução Industrial. Sim, no segundo ano a gente falou muito sobre isso. 4. A partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que na Inglaterra o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Correto também. Então, a alternativa é a que vai ter a 1, a 3 e a 4. Só queria fazer dois arremates aqui, né? O Guilherme de Orange, ele só recebe a oferta do trono porque ele é casado com a filha do Jaime II, mas ela também vai ser coroada. Então, vai ser o reinado de William, né, Guilherme III e Mary. Então, dos dois juntos. Ela também é rainha, ela também vai estar sendo considerada como reinante. E essa história do rei reina, mas não governa, cuidado com isso, né? Porque se tenta muitas vezes, a gente está vendo aí os funerais da Rainha Elizabeth, ela foi enterrada ontem, no dia 19, aquela coisa de que o rei não tem influência política nenhuma, mas tem sim. Na Inglaterra, o importante é que pareça que não tem, mas o rei ou a rainha podem ter impacto em algumas decisões, não se reúne toda semana com o primeiro-ministro só para tomar chá e jogar conversa fora, falar de seriado. Não, não é isso que acontece, tá? 43. Outra questão dada para juntar com aquela da Princesa Isabel e tirar 2. A Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar, que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. O país pioneiro na industrialização foi a Inglaterra. Ok? E 44. No contexto da descolonização do continente africano, uma das últimas regiões a conquistar a independência foi a que se encontrava sob a dominação portuguesa, Angola, Moçambique principalmente.
pode-se dizer que o estopim do processo de libertação dessas colônias portuguesas em meados da década de 1970 foi a Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974, quando, né, foi combinado que a principal rádio católica de Portugal colocaria para tocar meia-noite uma música proibida, que era Grânula Vila Morena, uma música que falava de liberdade, e que os militares, especialmente os jovens oficiais, quem liderou o movimento foram capitães, daí tem um filme chamado Capitães de Abril, um filme em português. Então eles vão para a rua e a população vai junto para derrubar o governo autoritário, que não era mais o governo de Salazar, porque ele tinha morrido, se não me engano, em 1968, mas era um governo que mantinha as ideias salazaristas. Salazar tinha assumido o governo de Portugal em 1929, era um governo de inspiração fascista. Então, os militares e o povo na rua, levando flores, levando cravos. Aí você tem as fotos dos tanques enfeitados com flores, dos soldados com o cravo na lapela, o cravo vermelho, ou então na arma. Os militares derrubam o governo, entregam o poder aos civis para que se passe a transição. Aí, em 1975, o que restava das colônias portuguesas na África vão se tornar independentes. Não porque foi dado, veja, elas já estavam em luta de independência há muito tempo, mas a Revolução vai mudar a política em Portugal e vai colocar fim a 30 anos de guerra colonial. Não havia família portuguesa que não tivesse perdido alguém nessa guerra, algum filho nessa guerra, marido, filho, quer que seja. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha sido satisfatória a revisão. Qualquer dúvida, os que forem meus alunos podem perguntar na sala, podem deixar a dúvida nos fóruns do AVA ou no post onde vai estar esse vídeo, até mesmo no YouTube, tá bom? Tchau, tchau para vocês.